E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos de volta com uma nova aula de língua portuguesa, analisando questões do Enem, para a gente então ficar calibradíssimo para a interpretação de texto nos próximos tempos, certo? Selecionamos aí duas questões da prova de 2019 de códigos e linguagens para a gente dar uma olhadinha e aproveitar nos próximos tempos, né? Em princípio, esse seria o último vídeo de interpretação de texto pela série histórica, né? A gente vem desde as provas de 2012 analisando algumas questões, mas como diversas outras ficaram para trás, a gente vai continuar aí nos próximos tempos, enquanto houver essa quarentena, pelo menos, para colocação desses materiais no ar. Se vocês tiverem interesse em discutir alguma questão específica, coloquem aí nos comentários que a gente pode, então, montar o vídeo pensando nelas, ok? Vamos, então, à primeira questão número 9 desta prova, sempre lembrando que a gente pega a prova amarela para fazer a análise. Fica o link nos comentários para vocês baixarem, caso tenham interesse de acompanhar o estudo de outra maneira, tá ok? Muito bem. Para a realização dessa questão, vocês têm a leitura de um texto, um fragmento do livro Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que fala sobre uma passagem do Sherlock Holmes, né? Um recado do Tobias Gregson deixado por Sherlock, para que então ele tome alguma atitude específica, né, frente a um caso que estava sendo resolvido, tá? O enunciado da questão pede o seguinte: considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de. Então, a gente já parte do princípio, né, que o Tobias Gregson tem um objetivo, partimos do princípio de que há uma sequência de enunciados negativos, ok? Para então nós podermos identificar qual é a resposta certa. Olhem só o que diz o texto. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Então a gente tem aqui uma sequência de fatos de enunciados negativos porque eles negam a incidência, né, de descobrir o que aconteceu para essa pessoa estar na casa, né? Então não houve assalto, não havia marcas de sangue, não sabemos como entrou na casa, né? Agora vejam só. Essa sequência negativa tem função de quê, né, gente? Se a gente for pegar a resposta direto, é a de refutar possíveis causas da morte do cavaleiro auxiliando na investigação. Com certeza tem que ser essa resposta, porque todas as negativas que estão aparecendo ali, elas são relativas a fatos, a ideias concretas, né? Então, elas refutam causas possíveis, tá? Porque tem aquele fato já exposto, que vai, aqueles fatos expostos que vão encaminhar uma nova consideração para essa investigação que os dois devem fazer, ou que o Tobias está realizando, certo? Mas olhem só por que não são as outras alternativas. Restringir a investigação, deixando-a sob a responsabilidade do autor da carta. Com certeza não é isso, né? Porque no final da carta, pelo menos, está dito: se puder vir até a casa seria ótimo, se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Se ele está informando que ele vai contar os detalhes, logo ele estará fazendo essa investigação dentro dessa casa, tá? Já se diz lá no início, né, que o nosso homem estava em vigia, né? E aí, quando se aproximou, viu a porta aberta. Tem outras pessoas envolvidas, né? Não está se designando para quem recebe a informação fazer a investigação, ok? Então, essa alternativa A não caberia. A C. Identificar o local da cena do crime localizando-o no Jardim Lauriston. Na verdade, né, os pontos negativos não interferem no fato de que isso aconteceu às 3 da manhã neste local. Então, a gente não pode dizer também que essa é a resposta certa, porque tudo já está, a gente já parte sabendo que o local do crime é esse. Então, as causas não indiferem sobre isso. D. Introduzir o destinatário da carta, caracterizando sua personalidade. Na verdade, não acontece isso, né, também, porque todos os pontos negativos que estão ali colocados em relação ao ato ou ao encontro, né, da pessoa, né, morta nessa casa, nesse espaço. Então,
não tem a ver diretamente com a personalidade do Sherlock Holmes, né? Porque isso é um processo investigativo comum, não é a gente está falando isso só porque o Sherlock deveria saber dessas informações. Então não cabe nessa alternativa, tá? E na letra E, apresentar o vigia, incluindo entre os suspeitos do assassinato. Também não cabe, porque os elementos citados ali retomam o ato em si, retomam o fato, tá? Se uma pessoa pode dizer assim, mas isso não quer dizer que o vigia não o tenha matado. É verdade, mas o que o texto está mencionando, tá? Os enunciados em sequência negativos não levam à suspeição desse vigia, tá? Levam apenas a identificar situações em relação ao corpo encontrado. Por isso que a resposta certa é a letra B. Na questão 17, pessoal, a gente tem um anúncio publicitário sobre a questão do bullying, tá? Para que se interrompa o bullying entre as pessoas e, né, menciona, né, primeiro, né, uma ideia de fazer parte da história, né? Que o bullying não apareça mais, não seja mais constituído entre as pessoas. Aí tem a expressão em inglês, stop bullying. E aí tem 3 tópicos maiores, né? Que referem às pessoas que podem estar lendo esse enunciado e atitudes que possam ser feitas por cada uma delas, ok? O enunciado sugere o seguinte: essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no quê? Gente, quando a gente fala que uma estratégia está centrada em alguma coisa, a gente está falando sobre como é que as informações elas se destacam mais nesse anúncio. O que está aparecendo mais, o que é mais evidente somando as informações ali presentes, tá? Sabendo disso, a gente vai chegar a entender que a resposta é a letra A. Chamamento de diversos atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Para relembrar, pessoal, estrutura injuntiva são as estruturas que levam, né, textualmente a fazer com que o interlocutor ele tome uma atitude, o interlocutor faça algo a partir do que é dito. É como se fosse um texto de uma receita, um texto, né, de uma ordem específica, alguém que diga o que deve ser feito por alguém ou para alguém. Vocês podem ver que no decorrer dessa questão inteira, tá, a gente tem diversos verbos no imperativo. Tá? O bullying, passe a história, né? Fica calmo, não des troco, evita ficar sozinho, mostra-te confiante, conta uma pessoa. Todos os a mais que vem aparecendo aí abaixo são todos verbos no imperativo, tá? Então eles estão dando ordem, estão dando, né, uma sequência de ideias para que o interlocutor realize, certo? Então, a recorrência das estruturas injuntivas acontece, é um chamamento também a diversos atores sociais, porque vocês podem ver que nessas letras maiores que tem na parte branca, né, o és vítima, conhece alguma vítima, conheces o agressor, isso tudo está remetendo para esse interlocutor, que pode ser quem sofra a ação ou quem conheça que sofre. Então é mais de um, né, ator social presente dentro dessa propaganda, tá? Então, por isso que a resposta certa é a letra A. Agora, olhem porque as demais não podem ser consideradas certas, tá? A letra B, variedade linguística caracterizadora do português europeu. Não tem nada que especifique na construção do texto que haja ideias do português europeu aí colocados, tá? Todas as palavras, né, os elementos que estão colocados, inclusive a forma, né, de escrever na segunda pessoa, levam à ideia, na verdade, que está gramaticalmente correto, mas não quer dizer que seja característica do português europeu. A gente tem isso no português brasileiro também, tá? Por mais que vocês leiam lá a referência do texto e ele apareça, né, como www.essl.pt e o PT caracteriza, né, ser de um site português, não quero dizer que a variedade linguística caracteriza o português europeu, tá? É só uma variante mais próxima da norma culta, ok? Mas não necessariamente europeia. A letra C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como o A. Olha, gente, isso aqui também não é fato, né? Porque não se centra especificamente dentro de uma pessoa de gênero masculino ou feminino a questão do bullying, tá? O que se centra é em quem sofre ou em quem conhece quem sofra ou pratique o bullying. Não quer dizer que seja de gênero X ou gênero Y, tá? Então não há uma restrição específica de vítimas, certo?
e muito menos que refira apenas às vítimas, ok? Então não dá para chegar à letra C como resposta. A letra D, combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Não é o centro da informação também, não é o centro do que se dissemina na mensagem, né? A ideia é que as pessoas pratiquem a ideia de romper com o bullying, mas não, né? Não está o foco colocado numa mistura de idiomas aí, né? E até porque só tem a palavra bullying, né? Que é original do inglês, que perpassa diversas ideias aí do texto, mas tem o stop bullying, que é só uma imagem associada ao texto que está colocado como destaque. Não tem exatamente uma mescla, uma mistura para a gente falar nessa combinação. E a letra E, gente, enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz, não é o foco, tá? O foco é na atitude do interlocutor, é na atitude que se designa pelo bloco da direita das informações, tá? Então, essa ideia, né, de que a centralização, né, a estratégia da propaganda estaria centrada no passar a história também não é o fato. O que interessa é, por terem todas as informações para que se evite o bullying, que a pessoa tome uma atitude, então, de não realizá-lo. Ok? Então, pessoal, por hoje era isso. Mais informações, mais ideias, mandem aí nos comentários que a gente pode, então, discutir nos próximos vídeos adiante, certo? Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até a próxima!